Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Palpiteiro. Vamos aqui para mais um áudio aqui, né? De palpites meus aqui, né? E o que eu quero falar com vocês aqui é sobre essa questão de alguns eleitores do Ciro, tá? Não são todos, mas uma boa parte, uma parte considerável, tá? Dos eleitores do Ciro Gomes, estão anunciando aí nas redes sociais que caso o segundo turno seja entre Bolsonaro e Haddad, esses eleitores irão votar no Bolsonaro, né? Eles irão votar no Bolsonaro, porque para eles, segundo alguns que eu vi, alguns justificando, já que é para o circo pegar fogo, vai botar fogo mesmo, né? É para deixar pegar fogo mesmo. Então estão justificando aí um voto no Bolsonaro. Bom, é fato que cada um faz o que quer da vida, né? Inclusive com o seu voto. Mas eu pessoalmente considero isso uma burrice, ainda mais daqueles que se dizem de centro-esquerda, né? Aquele eleitor do Ciro que se diz de centro-esquerda e diz que vai votar no Bolsonaro num possível segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, é de uma burrice assim sem tamanho. Para mim esse cara não é de centro-esquerda, tá? Basta ver o que ele propõe, né? Basta ver o que o Bolsonaro propõe, né? Então, por mais que a gente tenha aqui críticas ao Haddad, eu tenho muitas críticas ao Haddad, né? Não acho um candidato ruim, eu acho um cara muito inteligente, tem uma boa formação, né? Acho que fez um bom governo municipal em São Paulo, apesar de eu não morar em São Paulo, mas pelo que eu pude analisar do histórico dele, acompanhando as notícias e etc., não acho que tenha sido um governo ruim. Eu acho que infelizmente, ele pegou uma fase de antipetismo muito forte, que acabou prejudicando ele em tentar se reeleger, por exemplo, mas não acho que foi um governo ruim, tá? Mas tem algumas críticas sim ao Haddad. Tá, eu tenho algumas críticas a ele. Eu concordo, por exemplo, tem um canal que eu acompanho que se chama O Não a Mídia Golpista, que tem um quadro lá que é o Conversa ao Pé do Rádio, né, que eu acompanho sempre, né, eu gosto de acompanhar o quadro. E esse cara que faz esse quadro aí, que é um tal de Rubem, né, acho que é Rubem o nome dele, se não me engano, ele é um cara que diz que vai votar no Bolsonaro. Se for Bolsonaro e Haddad, diz que vai votar no Bolsonaro. E é um cara que se diz de centro-esquerda, né? Enfim, eu gosto, eu concordo com muitas coisas que ele fala, mas tem algumas coisas que eu não concordo, e essa é uma delas, né? E eu fico pensando, aí ele, por exemplo, ele justificou isso porque para ele Fernando Haddad faz parte dessa esquerda identitária, que só quer saber de pautas identitárias, ou seja, direito dos negros, direito dos LGBTs, das mulheres, etc, etc, etc. Né? E não quer saber de lutar pela qualidade de vida do povo no geral, né? Então é a crítica não só dele, mas de várias pessoas de centro-esquerda que vão votar no Ciro, mas não querem votar no Haddad num possível segundo turno, né? Eu até concordo em partes com essa crítica. Realmente, o Haddad ele representa mais essa esquerda, como dizem, pós-moderna, né? Essa esquerda que surgiu dos anos 70 para cá, que é uma esquerda que pegou pautas do Partido Democrata lá dos Estados Unidos, que são essas pautas identitárias. Não estou dizendo aqui que essas pautas não têm importância, tá? Lógico que tem importância, lógico que a gente tem que cuidar assim para que o direito de todas as pessoas, sejam elas negras, brancas, homossexuais ou heterossexuais, mulheres ou homens, sejam respeitados, né? A gente tem que cuidar para que não ocorram discriminações de nenhum tipo em relação a essas diferenças, né? Então eu concordo com isso, que tem pautas identitárias que são válidas, né? Mas eu concordo que às vezes realmente tem alas da esquerda, que são essas alas pós-modernas aí que o pessoal chama, que colocam essas pautas acima da luta pela qualidade de vida, acima da luta pelo bem-estar social da população no geral. Eu concordo com essa crítica.
E o Haddad parece ser meio ligado a essa ala mesmo, de esquerda pós-moderna, assim, essa coisa mais das esquerdas identitárias. Então é uma crítica que eu comungo com essas pessoas. Mas não é motivo, eu não vejo como motivo para uma pessoa que se diz de esquerda ou de centro-esquerda, que seja, sendo mais específico aqui, né? De esquerda moderada, vamos colocar, né? Eu não vejo como motivo para uma pessoa que se diz de esquerda moderada votar contra o Haddad num possível segundo turno contra o Bolsonaro, votar no Bolsonaro, por exemplo, ou anular o voto. Porque do outro lado, que é o Bolsonaro, nós temos uma coisa muito pior. Se o Haddad é ruim desse ponto de vista que eu falei aqui, né? Do outro lado a gente tem uma coisa muito pior, que é um cara que está sendo apoiado por economistas neoliberais, é um cara que votou em pautas neoliberais nos últimos anos, votou para acabar com o direito trabalhista, votou pela PEC do teto de gastos, votou pelo impeachment a favor do golpe, votou favorável à venda dos postos do pré-sal, né? Ou seja, apoiou todas essas pautas neoliberais dos últimos anos, está sendo apoiado por economistas neoliberais, que é o Paulo Guedes, por exemplo, né? E além de tudo é um cara que é conservador e que chega a ser reacionário em alguns momentos. Para algumas coisas não é nem só conservador, como é reacionário, né? É um cara que representa um risco contra a democracia brasileira. Ele mesmo já falou isso num vídeo ao vivo que ele fez aí no hospital, que se ele não ganhar a eleição é porque houve fraude nas urnas e chegou a tentar inflamar as Forças Armadas contra o resultado das urnas. Porra, que negócio é esse, cara? Então quer dizer, vocês preferem votar num cara desse, um maluco como esse, reacionário de extrema direita, tá? Que mais se apresenta como um guru de costumes do que como um candidato à presidência, porque é um cara que quando você pergunta sobre economia, ele manda conversar com os economistas dele. Quando se pergunta para ele sobre propostas para o governo dele no país, ele manda conversar com a equipe dele, porque ele não sabe falar porra nenhuma, não sabe explicar o que ele pensa nessas áreas. Ele só gosta de falar dos costumes dos homossexuais, do aborto, de arma, de droga e etc., de uso de droga, etc, etc, etc. Né? Ou seja, é um cara que está mais para um guru de costumes do que para um candidato a presidente da República, né? A presidência da República. Vocês preferem votar num cara desse, que está se pautando no neoliberalismo, que tá se pautando em fazer o Brasil virar um capacho dos Estados Unidos e de Israel e da Inglaterra, só porque o outro cara que pode vir a concorrer com ele, que é o Haddad, é um cara ligado a movimentos identitários, que tem ligação com o PT? Porra, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem. É brincadeira. Para um cara que se diz, pessoas que se dizem de centro-esquerda fazer isso, aí é doideira, cara. Ah, mas eu quero botar fogo no país, quero que se for a mesa, daí talvez a população veja como é ruim a direita e não sei o que. Cara, você vai botar fogo no país, vai botar fogo em você mesmo. Por 4 anos você, a sua família vão estar se fudendo aí por conta de um orgulho, entendeu? De uma decisão tomada com o fígado e não com a cabeça, como o próprio Ciro Gomes diz, que na política a gente tem que usar a cabeça e não o fígado, né? Então você vai se pautar numa decisão tomada com o fígado e não com a cabeça, de um voto, para dar um voto num cara só porque é o Haddad do PT, o PT passou a rasteira no Ciro. Eu concordo, o PT passou uma rasteira no Ciro, filha da puta. Foi uma rasteira filha da puta que eles fizeram. Foi filha da putice o que eles fizeram. Eu concordo. Mas é do jogo político. O próprio Ciro falou isso já. Isso aí é coisa do jogo político. Bola pra frente. Foi a estratégia que o PT adotou. Foi suja? Foi suja. Mas foi a estratégia deles. Para tentar ficarem com a hegemonia da centro-esquerda nessas eleições, né?
Então, aí por causa disso, agora nós vamos pegar e não usar a nossa racionalidade, não usar a nossa cabeça e votar, dar o nosso voto, ou mesmo não votando, ou anulando o voto, votando em branco, enfim, permitir, talvez, né, que um maluco como o Bolsonaro da extrema-direita chegue ao poder? É isso que vocês querem? É uma estratégia completamente burra, né? O PT tem os defeitos que tem, o Haddad tem os defeitos que tem, assim como o Ciro tem defeitos. Eu mesmo já falei aqui, eu não concordo em 100% das coisas com o Ciro, tem coisas que eu discordo dele, né? Tenho críticas a algumas coisas que ele fala, né? Assim como com o Haddad. Mas realmente não dá para, por conta disso, não dá para pegar e votar num cara que a gente discorda muito mais, que é o Bolsonaro, né? É aquela velha história, no primeiro turno você vota no candidato que você acha melhor. Caso ele não passe, no segundo turno você vota no menos pior. É assim que funciona. Caso o seu candidato não passe, aí no segundo turno você vota naquele que é menos pior. Qual que é o menos pior entre Haddad e Bolsonaro? Ah, mas o PT também atendeu ao neoliberalismo nesses últimos anos. Olha o histórico da Dilma, do Lula. Realmente, o PT teve algumas coisas de neoliberalismo. Por exemplo, essa historinha de ficar sempre perseguindo meta de inflação, aumentando o juro, né? Isso aí é coisa para agradar rentismo financeiro. É coisa para agradar rentista, é coisa de neoliberal isso aí. E o PT fez isso, tanto com o Lula quanto com a Dilma, né? A Dilma, no seu último mandato, até chegou ao desespero de colocar economista neoliberal no seu ministério para tentar acalmar os ânimos, né? Então eu concordo, o PT realmente teve essas ações neoliberais. E o Haddad também parece que está tendo aí, tentando fazer, como o Ciro diz, tentando fazer uma nova carta ao povo brasileiro, mas em parágrafos, né? Não é uma carta como um todo, mas em falas ele está tentando acalmar o mercado, mostrar para os rentistas que ele não é o bicho-papão, né, da esquerda, aquele que come, o comunista que come criancinha, né, aquela imagem que esse pessoal tem da esquerda, né, no geral. Então ele está tentando fazer isso, né, eu concordo, certo? Eu concordo que o PT tem esses problemas, né? Mas a gente também tem que pensar, muita coisa foi feita nesse sentido para ter governabilidade. Senão não ia conseguir governar. O Ciro, por exemplo, se o Ciro ganhar as eleições, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas que ele propõe. Ou vocês acham que ele vai conseguir fazer tudo o que ele propõe com esse tipo de congresso que nós temos aqui, com a pressão do mercado financeiro que é enorme em cima da presidência? Você acha que vai conseguir? Não vai. Ele terá que abrir mão também, né, para garantir governabilidade. É assim que funciona, a real política é assim. E é engraçado que eu vejo pessoas muito racionais, muito pé no chão, caindo nessa coisa, sabe, caindo nessa ladainha de eu não vou votar na Haddad, né, que se foda, sabe, ou seja, estão deixando de ser pé no chão por um orgulho, por uma coisa visceral, simplesmente visceral, não estão usando a razão para pensar. Então eu faço um apelo aqui para você, que é eleitor do Ciro Gomes, que se diz de centro-esquerda, porque tem uma parte dos eleitores do Ciro Gomes, tá? Não é a maioria, mas tem uma parte que eu já notei, que são eleitores assim que não são bem de centro-esquerda, tá? Mas que estão cansados daquela velha coisa PT e PSDB, e não querem votar também no Bolsonaro porque ele é muito extremo, tá? Mas não são de centro-esquerda, tá? Então tem uma parte dos eleitores do Ciro que eu já vi que tem esse perfil. Agora a maior parte são eleitores de centro-esquerda. São eleitores de centro-esquerda que viram no Ciro uma melhor opção, com melhores propostas, que é o meu caso, por exemplo, né? Só que num caso de segundo turno, caso o Ciro não chegue, e existe essa grande possibilidade, né? Hoje o Haddad virou o jogo. Se até algumas semanas atrás o Ciro era a melhor força da centro-esquerda, né? Hoje já não é mais, em termos de números, pelo menos, né? Melhor em termos de números, não de qualidade, em termos de números de intenção de voto, certo? Deixar bem claro aqui. Hoje já não é mais, é o Haddad. O Haddad tomou esse lugar
em 2 semanas, né? Mostrando que a campanha na televisão, a televisão ainda tem uma força muito maior do que a internet em campanhas políticas, tá? Mostrando isso ainda, porque bastou o Haddad começar a aparecer na televisão como candidato, em 2 semanas ele foi lá em cima, disparou, né? Então, hoje as chances do Ciro ir para o segundo turno estão reduzidas. Existem, mas são menores. Não vamos jogar toalha, eu sou eleitor do Ciro, vou votar no Ciro, estou usando o meu canal aqui para fazer campanha para o Ciro, né? Vou postar aqui, já postei um vídeo de campanha dele sobre o projeto do SPC lá, o Nome Limpo. Vou postar outros vídeos no decorrer desses dias antes das eleições. Tô fazendo a minha força, né, com os amigos que eu tenho contato pessoal. Tô falando na minha preferência e por que eu tenho essa preferência, que é o Ciro Gomes, né? Mas a gente tem que ter cuidado, tá, pessoal? Vamos com calma, porque no segundo turno não dá no segundo turno não dá para ser com as vísceras, tem que ser com o cérebro, tá, beleza, pessoal? Então, se passar o Haddad, é o Haddad, tá? O reacionário entreguista lá do Bolsonaro não dá, galera, não dá, beleza? Aquele abraço para vocês e até a próxima.